Leandro Nogueira entrou no restaurante com 3 sócios. Escolheu a mesa do centro e fez o pedido em alemão, alto o bastante para virar piada. Ele esperava confusão, constrangimento, talvez até lágrimas. Mas Solange apenas anotou o pedido com calma, repetiu em português para confirmar e se afastou. O empresário franziu a testa. Algo não tinha saído como ele esperava. O restaurante estava no auge do movimento. Mesas lotadas, barulho de conversa misturado com o som de talheres e pratos. Solange conhecia bem aquele ritmo. 6 meses trabalhando ali, 6 meses servindo mesas, carregando bandejas, sorrindo mesmo quando não tinha vontade. Quando os 3 homens entraram, ela estava atendendo uma família na mesa do canto. Notou os ternos caros, os relógios pesados nos pulsos, a postura de quem está acostumado a ser servido. O homem da frente tinha cabelos grisalhos bem penteados, ombros largos, aquele jeito de ocupar espaço que só gente com muito dinheiro tem. Ele varreu o salão com o olhar, como se estivesse avaliando se o lugar era digno da presença dele. Escolheu a mesa do meio, a mais visível. Não foi acidente. Solange terminou de anotar o pedido da família, passou na cozinha para deixar a comanda e caminhou até a mesa dos 3. Estava preparada para o atendimento padrão. Boa noite, cardápio, pedido, pronto. Mas quando chegou perto, percebeu algo diferente. Os 3 a observavam. Não como clientes observam uma garçonete. Como quem observa algo que vai servir de entretenimento. Boa noite, ela disse, abrindo o bloco de anotações. Vocês já escolheram ou preferem mais um tempo? Leandro Nogueira inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Foi um sorriso que Solange conhecia bem. O tipo de sorriso que vem antes de algo ruim. Precisamos de um tempo, ele disse em alemão, pausado, olhando diretamente para ela. Mas duvido que a qualidade aqui atenda nossos padrões. Os 2 homens ao lado dele riram. Um deles, de óculos e gravata azul, completou também em alemão. Pelo menos é barato, né? Solange não piscou, não mudou a expressão. Apenas manteve o bloco aberto e esperou, como se não tivesse escutado nada além de ruído. Leandro continuou olhando para ela, esperando que ela pedisse para repetir, esperando que ela ficasse vermelha, esperando que ela demonstrasse que estava perdida. Mas Solange conhecia cada palavra que tinha sido dita. Trabalhou 4 anos recebendo gente do mundo inteiro. Aprendeu alemão conversando com turistas alemães no balcão de um hotel. Aprendeu inglês com americanos reclamando de reserva, francês com casais em lua de mel, italiano com famílias barulhentas. Espanhol era quase natural, japonês veio aos poucos, chinês básico também. Ela entendia tudo, mas não ia dar a eles o prazer de saber disso. Ainda não. O problema nunca foi o lugar. Era sempre a mesma coisa. Ninguém acreditava nela. Vou dar mais alguns minutos então, ela disse em português, com a voz calma e educada que usava com todos os clientes. Quando estiverem prontos é só chamar. Virou as costas e foi embora. Leandro ficou olhando para ela se afastar. Franziu a testa. Virou para os colegas. Ela nem piscou, murmurou ainda em alemão. O homem de óculos deu de ombros. Deve estar acostumada a ser ignorada. 5 minutos depois, Solange voltou à mesa. Dessa vez, com o bloco já aberto, caneta na mão, postura profissional. Vocês já decidiram? Leandro apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou para a frente. Vocês têm algo bom aqui? Ele perguntou em alemão, devagar, quase soletrado. Solange anotou algo no bloco sem olhar para ele. Manteve o rosto neutro. O que você acha? Leandro perguntou para o homem ao lado em alemão. Eles devem ter pelo menos um prato decente nesse lugar. Difícil acreditar, o outro respondeu em alemão, rindo baixo. Solange terminou de rabiscar algo no bloco e ergueu os olhos. Posso sugerir o filé ao molho madeira? É o mais pedido. A voz continuava firme, profissional,
como se nada tivesse acontecido. Leandro pediu o filé. Os outros dois pediram também. Ela anotou tudo, confirmou as bebidas, agradeceu e virou as costas novamente. Enquanto caminhava para longe, ouviu Leandro falar mais alto, ainda em alemão. Gente assim nunca sai do lugar, nem se esforça para entender o mundo. Solange apertou o bloco com mais força, mas não parou, não virou, não deu nenhum sinal. Passou a comanda para a cozinha, serviu outras 2 mesas, levou conta para um casal no canto. Trabalhou como sempre trabalhava, com eficiência, com discrição. Mas, por dentro, algo estava fervendo. 20 minutos depois, ela trouxe os pratos. Colocou cada um na frente do cliente certo, com cuidado, sem derrubar nada. Bom apetite, disse, e ia se afastar quando Leandro a chamou de volta. Moça. Ele não usou o nome dela, mesmo com o crachá visível. Apenas moça. Traz mais uma água e vê se é gelada dessa vez. A água que estava na mesa ainda estava pela metade. E estava gelada. Solange assentiu. Claro, e foi buscar. Quando voltou com a garrafa, Leandro estava falando com os colegas sobre um negócio qualquer, alternando entre português e inglês. Ele pegou a garrafa da mão dela sem olhar, sem agradecer, e continuou a conversa como se ela fosse invisível. Solange ficou ali parada por 2 segundos, 3, esperando qualquer coisa. Um obrigado, um aceno, qualquer mínimo gesto de reconhecimento. Nada veio. Ela virou e foi embora. Mas dessa vez, quando passou pela cozinha, o chefe de salão, Marcelo, a puxou de lado. Você tá bem? Ele perguntou baixo. Aquela mesa tá te incomodando? Solange respirou fundo. Não, tá tudo bem. Tem certeza? Porque o cara tá sendo grosso, vi daqui. Eu sei lidar, Marcelo. Ela forçou um sorriso pequeno. Já vi pior. E era verdade. Já tinha visto pior. Mas isso não tornava mais fácil. O turno continuou. Leandro e os colegas terminaram de comer, pediram sobremesa, tomaram café. Durante todo o tempo, continuaram fazendo comentários em alemão. Sobre o lugar, sobre a comida, sobre o nível das pessoas que trabalham em lugares assim. Solange ouviu tudo. Anotou cada palavra na memória, mas manteve o rosto vazio de emoção. Quando finalmente pediram a conta, Leandro entregou o cartão de crédito sem olhar para ela. Ela trouxe a maquininha. Ele passou o cartão, assinou o recibo, não deixou gorjeta. Então ele se levantou, ajeitou o paletó e olhou para Solange pela primeira vez com atenção real. Obrigado, disse em português, mas o tom era condescendente, como se estivesse fazendo um favor. Você se esforçou. Os 3 saíram rindo. Solange ficou parada ao lado da mesa vazia, segurando a bandeja com os pratos sujos. As mãos tremiam um pouco, não de medo, de raiva contida. Marcelo apareceu ao lado dela. Que babaca! É, mas ele vai voltar. Como você sabe. Porque gente assim sempre volta. Ela virou para a cozinha. E quando ele voltar, vai ser diferente. Porque algo tinha mudado. Leandro tinha cruzado uma linha. E Solange estava pronta para agir. Solange voltou para casa naquela noite com o corpo cansado e a cabeça pesada. O apartamento era pequeno, 1 quarto e sala num prédio antigo do bairro. Aluguel atrasado de novo, conta de luz vencendo, a geladeira com o básico. Ela jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banho. Debaixo do chuveiro, deixou a água quente cair e finalmente permitiu que os ombros relaxassem. Fechou os olhos e voltou 4 anos no tempo, para quando as coisas eram diferentes. O Hotel Bela Vista ficava na região turística da cidade. 5 estrelas, recepção de mármore, hóspedes do mundo inteiro. Solange tinha começado lá aos 22 anos como atendente do balcão. Não sabia nada de idiomas quando entrou. Apenas o português e um inglês escolar que mal sustentava uma conversa. Mas o hotel não parava. Alemães chegavam pedindo informações sobre passeios. Franceses reclamavam do ar-condicionado. Italianos queriam saber onde tinha boa comida. Americanos perguntavam de tudo.
E Solange estava sempre ali, no balcão, sem poder dizer não sei ou não entendo. Então, ela começou a aprender. Do jeito mais difícil, do jeito real. Anotava frases que ouvia, perguntava para os hóspedes como se dizia isso ou aquilo. Baixava aplicativos no celular e estudava no intervalo do almoço. Assistia vídeos no YouTube de madrugada. Errava muito, misturava palavras, mas continuava tentando. 2 anos depois, falava inglês fluente, alemão funcional, francês básico, italiano estava vindo, espanhol era natural, por causa da proximidade com o português. Japonês ela pegou com um casal de idosos que ficou 3 semanas no hotel e tinha paciência para ensinar. Chinês era o mais difícil, mas ela conseguia se virar. E o pior, ninguém ali fazia ideia do que ela escondia. Os gerentes adoravam. A Solange resolve tudo, eles diziam. Pode mandar qualquer hóspede para ela. E mandavam mesmo. Ela virou a pessoa que todos procuravam quando tinham problema com estrangeiros. Mas o hotel fechou. Crise financeira. Dívidas acumuladas. Uma manhã, chamaram todos os funcionários e deram a notícia. 30 dias para encerrar as atividades. Depois disso, cada um por si. A pergunta voltou. Ela conseguiria ser vista de novo? Ou voltaria a ser invisível? Solange procurou emprego em outros hotéis. Mandou currículo para dezenas de lugares, mas a cidade tinha poucos hotéis grandes e todos já tinham equipe completa. As respostas eram sempre as mesmas. Vamos guardar seu currículo. Se abrir vaga, entramos em contato. No momento, não temos posição disponível. Os meses passaram, o dinheiro acabou, o aluguel atrasou, a conta de luz foi cortada 2 vezes. Solange precisava de qualquer coisa que pagasse as contas. Foi quando viu o anúncio do restaurante. Precisa-se de garçonete, experiência não é necessária, apresentar-se pessoalmente. Ela foi no mesmo dia. O gerente, Marcelo, olhou para ela e perguntou se tinha experiência com atendimento. Ela disse que sim, ele contratou na hora. Ela tinha virado especialista em engolir orgulho. Não perguntou sobre idiomas, não perguntou sobre o hotel, não perguntou nada além do básico. E Solange não contou, porque sabia que não faria diferença. Ninguém falava alemão ou francês naquele restaurante. Ninguém precisava de tradução. Os clientes eram locais, simples, gente que pedia prato feito e pagava em dinheiro. Ela era só mais uma garçonete. E tudo bem, pelo menos estava pagando as contas. Mas naquela noite, depois de 6 meses servindo mesas sem usar nada do que tinha aprendido, Leandro Nogueira tinha entrado no restaurante e decidido que ela era invisível, que ela era burra, que ela não entendia nada. E isso doeu de um jeito que Solange não esperava. Saiu do banho, se enrolou na toalha e sentou na beirada da cama. Pegou o celular, abriu o aplicativo de alemão que ainda estava instalado. Fazia meses que não usava. A tela mostrava: sequência de 214 dias concluída, nível B2. Ela fechou o aplicativo e deitou na cama encarando o teto. Leandro achava que ela não entendia, que ela era só mais uma garçonete que não sabia nada além de anotar pedidos. Ele tinha rido dela, tinha feito piada, tinha tratado ela como se fosse menos. Mas Solange tinha escolhido não reagir, não porque tinha medo, não porque era fraca, mas porque sabia que revelar o que sabia naquele momento não mudaria nada. Seria só uma resposta rápida, um momento de surpresa. E depois, nada. Leandro continuaria sendo quem era, e ela continuaria sendo uma garçonete. Mas alguma coisa dentro dela tinha acordado, alguma coisa que estava adormecida há 6 meses. A vontade de ser vista, de ser reconhecida, de usar o que tinha aprendido com tanto esforço. Ela pegou o celular de novo e abriu o navegador. Digitou: vagas para tradutores, vagas para atendimento bilíngue, hotéis contratando. Nada de novo. As mesmas empresas, as mesmas exigências.
experiência mínima de 5 anos, graduação completa em letras, disponibilidade para viagens. Solange não tinha graduação, tinha aprendido tudo sozinha, na prática, no balcão, no erro e acerto. Mas isso não contava para ninguém. Fechou o navegador e jogou o celular na cama. Amanhã seria outro dia, outro turno, outras mesas, outros clientes. E talvez, só talvez, Leandro Nogueira voltasse, porque gente como ele sempre voltava. Gostava de ter plateia, gostava de se sentir superior. E se ele voltasse, Solange ia estar pronta. Não sabia ainda o que ia fazer, mas sabia que não ia deixar passar de novo. Ela apagou a luz e fechou os olhos. O cansaço do corpo estava gritando, mas a mente estava acelerada, pensando, planejando, imaginando cenários. E pela primeira vez em 6 meses, Solange dormiu com algo além de preocupação na cabeça. 3 dias depois, Leandro Nogueira voltou ao restaurante. Era quinta-feira, horário de almoço. O restaurante estava cheio de novo. Solange equilibrava 2 pratos de comida quando viu a porta se abrir. Leandro Nogueira entrou sozinho dessa vez. Terno azul marinho, pasta de couro na mão, celular grudado na orelha. Ele falava alto, gesticulava, ocupava espaço como sempre. O coração de Solange acelerou, mas ela não parou. Terminou de servir a mesa, recolheu os pratos vazios de outra e voltou para o balcão. Marcelo estava organizando as comandas. "Aquele cara voltou", ele disse baixo, apontando discretamente para Leandro. "O grosso do outro dia? Quer que eu peça para outro atendente pegar?" Solange respirou fundo. "Não, eu atendo." Marcelo franziu a testa. "Tem certeza?" "Tenho." Ela pegou o bloco de anotações, ajeitou a farda e caminhou até a mesa que Leandro tinha escolhido. A mesma do centro, claro. Ele ainda estava ao telefone quando ela chegou. Fazia gestos largos com a mão livre, falava em inglês com alguém do outro lado da linha. "Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday," ele dizia impaciente. "No, that's not acceptable. Push them harder." Solange ficou ali parada, esperando. 10 segundos, 20, 30. Leandro não olhou para ela nem uma vez. Finalmente, ele desligou o telefone e jogou o aparelho na mesa com força. Então ergueu os olhos, viu Solange e fez uma cara de quem tinha acabado de lembrar de algo desagradável. "Ah, você de novo." Ele disse, sem cumprimento, sem educação. "Traz o cardápio." Solange abriu o bloco. "O senhor já conhece o cardápio. Quer que eu sugira algo ou prefere escolher?" Leandro a olhou com mais atenção dessa vez, como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. "Você tem boa memória, é? Lembra dos clientes?" "Lembro dos que voltam." Ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. "Bom, então você já sabe que eu não aceito comida morna ou atendimento lento." Ele falou devagar, como se estivesse explicando para uma criança. "Entendeu?" "Entendi." "Ótimo." Leandro abriu a pasta, tirou uns papéis e começou a ler. "Me traz um filé bem passado, arroz, batata frita e água com gás. Rápido." Solange anotou tudo. "Mais alguma coisa?" "Não." Ele nem olhou para ela. Já estava lendo os documentos, completamente desligado. Ela virou para sair, mas antes de dar 2 passos, ouviu a